Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Meus queridos irmãos, hoje, dentro ainda do tempo do Natal, a igreja nos faz celebrar a festa da Sagrada Família, que nos traz, especialmente para nós que somos católicos, a graça de perceber as virtudes dessa família e nos inspirarmos nela. Na verdade, o propósito da Sagrada Família é fazer com que também nós tenhamos não apenas um modelo, mas tenhamos inspirações práticas na nossa vida. E a palavra de Deus nessa liturgia nos mostra um caminho muito claro para todos nós, para entendermos qual é a vontade do Senhor e para, acima de tudo, não apenas vislumbrarmos, mas caminharmos nessa verdade. Para mim, é muito interessante a primeira leitura, onde nós que somos filhos ouvimos tantas exortações. A exortação da reverência, do temor, da obediência aos pais e, acima de tudo, do cuidado. A grande verdade é, se você que é filho não consegue respeitar os seus pais, jamais você vai conseguir obedecer a Deus. Quem é filho e não ama os pais, quem é filho e não tem um olhar de reverência para os pais, com muita dificuldade, terá temor pelo Senhor. E a Sagrada Escritura nos diz que os filhos que ampararem os seus pais terão vida longa e terão um caminho cheio de felicidade. A segunda leitura nos apresenta as virtudes que nós devemos cultivar dentro do nosso seio familiar. Mas antes que você escute e se sinta, meu Deus, como eu preciso ainda melhorar, é importante que a gente diga de uma outra forma, como é bom a gente estar aqui e poder entender como funciona o propósito de Deus. Olha, eu não preciso, queridos, colocar a mão no fogo para saber que o fogo queima. Isso significa que a gente aprende vendo o testemunho dos outros. O que a Igreja Católica está dando para cada um de nós hoje é um caminho seguro. Em outras palavras, o padre está dizendo e poupando você de querer desbravar qualquer tipo de caminho, porque nós já temos um caminho de testemunho, um caminho de tranquilidade e paz, mesmo no momento da dificuldade. Em outras palavras, o que a segunda leitura nos mostra é um caminho de santificação, onde os maridos devem olhar para as esposas e as esposas para os maridos com um olhar diferenciado. E aí São Paulo vai dizer que nós devemos cultivar não só a harmonia, a oração, a sinceridade, o amor mútuo, mas São Paulo diz que a gente deve ser o suporte, o sustento, a coluna para que o outro viva. Sabe o que eu acho interessante nisso? Que quando existe de fato amor dentro de um lar, um é capaz de promover o outro. É por isso que todo mundo que vai casar e que o padre senta para conversar, dentre tantas coisas importantes que a gente lembra, uma delas é o compromisso de promover o outro, o compromisso de ter um olhar e ser aquele que, em vez de falar, o meu marido fez isso, a minha esposa está daquele jeito, não, nós temos quem ama, tem um compromisso de cuidar, de blindar e de ser suporte. Ou seja, quando nós amamos, nós temos a capacidade de projetar o outro. A Santíssima Trindade é perfeita exatamente por isso, porque o Pai deságua de amor no Filho, e tudo que o Pai quer fazer é promover o Filho. O Filho, por sua vez, promove o Espírito Santo promove o Pai. Cada um de nós hoje devemos olhar e ver as potencialidades dentro da nossa casa, os nossos filhos, os esforços que estão sendo feitos, o sacrifício que os nossos pais realizam. A gente precisa olhar para tudo isso como uma fonte de bênção. Porque a maioria das vezes, o que o inimigo tenta fazer é dizer que a gente nasceu numa família errada. Essa é a maior enganação do demônio, por quê? Porque toda família é caminho de santidade. Toda família é estrada que Deus criou para que a gente chegue ao céu. E não há nenhuma forma de se chegar no céu sem que a gente seja trabalhado, sem que a gente seja aperfeiçoado nesse caminho de santidade que é a nossa família.
o jeito, a forma com a qual as pessoas reagem, a paciência, muito ou pouco, enfim, tudo isso vai formando quem nós somos. E é por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos olhar para a Sagrada Família. Em outras palavras, a Sagrada Família é modelo, porque sempre teve Deus em primeiro lugar. Eu acho que isso é o mais importante para a gente dizer nessa homilia. Se a sociedade é um reflexo da família, nós estamos percebendo que Deus precisa voltar a ser o centro das nossas famílias. Em outras palavras, o padre quer ser mais específico ainda. Nós precisamos abrir os nossos corações e dar mais espaço a Deus. Poderíamos passar despercebidos, mas o evangelho de hoje, queridos, ele é muito profundo. E o padre vai trazer 3 retratos de 3 momentos que poderiam ser pequenos pedaços de frase, mas que no fundo trazem ensinamentos profundos. No evangelho de Lucas, quando a gente percebe que Jesus é perdido e depois reencontrado 3 dias depois no templo, lembra que eles estavam voltando da caravana de peregrinação? Esse é o contexto. Mas lá no início nós ouvimos o primeiro ponto de reflexão que dizia assim: como era de costume. Como era de costume, eles estavam indo todo ano visitar o templo de Jerusalém. E nós sabemos que quem lia, o judeu que lia a Torá, o judeu que obedecia a Torá, lá está escrito que era necessário ir a Jerusalém, ir até o templo. E você imagina, quem morava mais longe precisava fazer um sacrifício muito grande, por conta das viagens que eram tão caras naquela época. Mas preste atenção, como era de costume, quer dizer para a gente, em primeiro lugar, que eles eram praticantes da palavra. Porque se na Torá tinha essa prescrição, como era de costume, eles estavam sempre indo. Em outras palavras, eles obedeciam a palavra de Deus. Qual é o maior reflexo que também as nossas famílias e as nossas casas precisam ter? O reflexo de viver em tudo a palavra de Deus. Mas a gente escuta que a casa é o modelo, o pai e a mãe é a forma da qual sai o filho. E Lucas, evangelista, não deixa isso passar. Lucas diz que, porque eles cumpriam a lei, como está escrito, como era de costume, Jesus aprende da forma de São José e de Nossa Senhora. E olha que bonito, em outras palavras, Lucas está dizendo para a gente que foi vendo José e Maria que Jesus aprendeu a obedecer a Deus Pai. Isso é bonito, isso é profundo. Não existe nenhum ensinamento maior do que o testemunho dos pais. No segundo momento, Lucas, evangelista, vai dizer que eles perderam, e diz assim, começaram a procurá-lo. Quando a gente procura algo, a gente está dando atenção específica para algo. Porque você imagina, você está dirigindo no trânsito, você consegue mexer no celular. Você está fazendo lá uma receita, você está vendo um vídeo que está ensinando, você ao mesmo tempo está atendendo o telefone e 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas olhe para o padre, quando a gente está naquele momento da agonia, que não sabe onde botou a chave, ou que precisa exatamente do dinheiro para entrar no ônibus, não é assim? Sai correndo porque tem que ir para o trabalho, cadê o Rio Carne? Pois é, aí a gente começa a dar atenção. Quando a gente procura, a gente foca. E o que estavam fazendo? Eles foram para Jerusalém por causa do motivo que era o templo. Era a união com Deus. E isso deixa de ser o primeiro foco. E o foco passa a ser em Jesus. O padre quer falar uma coisa com muito respeito. Você vê, eu já tive em alguns templos. E é bonito ver o respeito que o muçulmano tem pelo seu templo. É bonito quando você vai e vê o respeito que um judeu tem pelo templo. É muito bonito. Tanto que a história de Israel está centrada, o centro é o templo de Jerusalém. Mas por que isso é importante? Porque a Bíblia está tirando o centro, não mais o templo de Jerusalém, e coloca agora o foco no verdadeiro templo
de Deus, que é o próprio Jesus. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, não só se muda o foco, mas o grande ensinamento que a palavra de Deus está querendo trazer para cada um de nós é que o maior de todos os eventos se reduz a olhar a Jesus e permanecer nele. Você imagina, o que é que eles estavam fazendo vindo de uma peregrinação? O que a gente faz quando a gente vem de uma peregrinação? O que a gente faz quando a gente sai de um retiro? A gente fica tão feliz, entusiasmado, falando das maravilhas, e de repente Lucas está dizendo, não, o foco não é mais perceber o que houve de maravilhoso no retiro, na peregrinação, e olhar para Jesus. A Bíblia hoje está lembrando que as famílias não podem perder o foco em tudo que é bonito e maravilhoso, mas deve ter a sua centralidade nos ensinamentos de Jesus. O que é mais potente em tudo que a gente está ouvindo é que Nossa Senhora diz, meu filho, o que acontece? 3 dias. Em outras palavras, Lucas está dizendo assim, por que foi 3 dias? Foram 3 dias. Para lembrar que 3 dias também, ele ficou perdido, esquecido, lá, na mansão dos mortos. E no 3º dia, ele ressuscita. Mas Jesus diz uma resposta para a Virgem Maria. Minha mãe, a senhora não sabia que eu tenho um dever, e o meu dever é cuidar das coisas do Pai. Está aí, talvez hoje a gente possa voltar para as nossas casas com esse grande ensinamento. Nosso maior dever é cuidar das coisas de Deus. As coisas de Deus são e devem ser prioridades para a gente. Mas eu posso dizer, concretamente, na sua família, como as coisas de Deus vão ser prioridade? Quando você reza com seus filhos. Esses dias eu chamei um pai, uma mãe, e disse assim, olha, eu vi, seus filhos estavam lá na confissão. Ah, eu sei, padre, estavam lá. E eu disse, eles estão indo porque são pequenos. Vocês não estavam na confissão. Basta eles atingirem uma certa idade, eles nunca mais vão na confissão. Por que, padre? Porque eles não estão vendo os pais dele se confessar. A gente precisa, queridos irmãos e irmãs, colocar Jesus no centro. Parar de muito discurso. Eu fui nos Estados Unidos já tem uns 10 anos, e num determinado lugar eu fiquei na casa de uma pessoa muito pobre, muito simples. Mas eu fiquei nessa casa, poderia ficar em tantas outras casas, mas eu fiquei nessa casa porque se dizia que aquele homem era um homem muito santo. E eu fiquei. E de fato, o homem tinha uma vida assim, exemplar, de rezar, de ler a palavra, de jejum. Mas eu fiquei tão incomodado com aquela família, de verdade eu fiquei incomodado, porque o homem era um pedaço de cavalo, desculpe a palavra, era um pedaço de cavalo, no tratamento com a sua esposa, e aquilo me incomodava, eu não estava à vontade naquele lugar. Mas na hora de ir embora, aquela felicidade, aquele carinho, não, padre, presente do senhor levar. Aí eu me senti tão incomodado que eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa, com todo carinho, com todo respeito, mas você diz, as pessoas olham para você como homem de Deus. É bonito ver que o senhor reza tanto, que o senhor faz tanta coisa, sabe? Mas o senhor precisa melhorar, o senhor tem que mudar essa forma de tratar a sua esposa. Não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam que você seja. Mas assim, eu falei tanta coisa. E aquele homem ficou assim, não imaginava que alguém fosse capaz de dizer isso para ele. Bom, depois de alguns anos eu voltei, fiz questão de não ir para a casa deles. Pedi ao padre, falei, não, lá eu não quero não. Aí o padre arrumou outra casa. E aí o casal veio com toda a família, a esposa veio e me abraçou, ele me abraçou chorando e disse obrigado. Porque a salvação entrou na minha casa naquele dia que o senhor foi capaz de falar a verdade para mim. Se a gente quer que Jesus seja o centro da nossa vida, a gente não precisa só reunir a família para rezar, não. A reza e a nossa oração precisa ser concreta. A santidade que Deus quer que a gente tenha não é fora de casa, é dentro de casa. Maquiagem de santidade Deus não quer de jeito nenhum. Então é de dentro de casa, no trato um com o outro, na forma de tratar, isso é santidade. Eu termino para mim dizendo para vocês o
que para mim é mais impactante de tudo que foi falado, foi aquilo que nós ouvimos. Lucas disse assim: eles não entenderam as palavras de Jesus. Quero terminar dizendo isso porque para mim, eu vivo isso. E o que mais anima a minha fé é olhar para a Virgem Maria. O que ela fez? Sabe o que Nossa Senhora fez? Ela ficou de boca aberta. Quando Jesus disse que tinha um dever, e o dever dele era obedecer e cuidar das coisas de Deus, a gente está entendendo que a nossa família precisa cuidar das coisas de Deus. Amém, minha gente? Misericórdia. Mas Nossa Senhora disse a palavra, não entendeu nada. Eu tenho dito a essa igreja que ter fé é permitir que Deus te explique tudo depois, no meio do caminho. É bonito o que Nossa Senhora fez. Ela não entendeu nada, mas ela seguiu acreditando. Sabe, meu amado, minha amada, você que está em casa, você que escuta a mensagem de hoje, Deus está chegando ao nosso coração dessa forma. Ele não chamou a gente para entender as coisas, Ele chamou a gente para crer nas coisas dEle. E se você está vivendo um tempo onde você não está conseguindo entender os mistérios de Deus, não precisa entender, mas eu quero dizer isso para você com toda ousadia, como a Virgem Maria, seja capaz de, mesmo sem entender, continue amando, continue crendo, continue obedecendo, continue servindo ao Senhor. Eu digo para você como pai, como pastor, como padre de vocês, a maior parte das vezes, eu sigo a minha vida em fé, me apoiando nesse testemunho de Nossa Senhora. Nem sempre a gente vai entender nada, mas o mais bonito de tudo é que Deus jamais falhou, é que Deus jamais deixou um dos seus para trás. Querido, continua a tua jornada com Deus, mesmo sem entender, mesmo que as coisas não façam muito sentido hoje, continua firme, porque Deus está contigo. Quando a gente olha para Nossa Senhora, eu fico muito feliz, eu fico imaginando como ela ficou pasma, parada, sem entender a resposta de Jesus, mas ela disse, eu não preciso entender, eu preciso continuar obedecendo, preciso continuar cuidando desse menino e amando ele com todo amor. Eu abençoo o seu coração. Talvez você tenha vindo hoje para que Deus tivesse dito isso para você. Você precisa continuar cuidando da sua família, continuar amando a sua família, mesmo sem entender, porque as coisas são desse jeito. Essa escola e esse caminho de santidade, Deus escolheu a dedo para você e para mim. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,